Tadam. Até sentei na mesa aqui para rufar os tambores. Tadam. Porque nessa aula tudo vai mudar. Então, na aula passada, quem assistiu tudinho já, a gente falou sobre como que a filosofia cristã tentou conciliar o medo da morte e a salvação, que são as grandes questões que nos unem, né, enquanto espécie humana. Só que aí, o que acontece? Veja só, a Idade Média vai acabando. E por que ela vai acabando? Não é assim porque, né, vamos acabar com a Idade Média porque já deu, né, 1000 anos. Essa fé, ela começa a não se sustentar mais quando o conhecimento científico começa a ganhar espaço. Então, duas coisas acontecem, né? Uma é uma necessidade de mercado, né? Que faz com que o conhecimento científico seja necessário para que as grandes navegações sejam possíveis. Então, precisamos estudar as estrelas, precisamos descobrir que a Terra é redonda. Terra é redonda. Precisamos entender o funcionamento do clima, das estações, e navegar, e né, navegar é preciso. Então, isso foi uma coisa que fez com que o conhecimento científico se expandisse rapidamente, que as cidades começassem a crescer, que uma nova classe social começasse a surgir, que, veja só também, o nascimento dessa nova classe social, que é a burguesia, que surge do mercantilismo, também exige que se questione a noção de aristocracia, né? Daquele dom divino. Eu nasci rei, eu nasci senhor dessas terras, né? E aquela pessoa que a princípio não teria nenhuma possibilidade de ascender socialmente, o que ela faz, né? Ela vai buscar enriquecer, né? Ela vai buscar novos mercados e com isso se posicionar em outra classe social que não foi determinada pelo seu nascimento. Então, essa ideia de que a sua posição social é determinada no seu nascimento, ela começa a mudar também. Né? Leonardo da Vinci nasceu pobre. Michelangelo era filho órfão, né? Ele foi adotado por um pedreiro e uma ama de leite, né? E como que é possível essa ascensão social? Então, são coisas que vão começando a mudar. Uma outra questão que também começou a mudar, que eu já falei disso algumas vezes, principalmente nas aulas de História da Arte eu falo bastante, foi a peste negra. Eu acho importante falar disso porque a gente está vivendo um momento parecido, né? Numa pandemia, e isso faz com que as pessoas questionem muitas certezas, né? Então, aquela fé de que Deus tem a resposta para tudo, ela começa a não se sustentar tanto assim, né? As pessoas começam a buscar outras respostas. Então, duas coisas aqui acabam caindo por terra ao mesmo tempo. E isso causa um certo colapso, filosoficamente falando assim. Uma era a ideia de um cosmos que servia como uma espécie de modelo, aquele modelo do mundo ideal do Platão, né? Então existe um mundo perfeito que se eu contemplar e eu entender e eu compreender o seu funcionamento, eu vou entender o meu lugar nesse mundo, nesse cosmos, e a partir da construção desse entendimento do meu lugar no mundo, eu vou me salvar, né? Porque eu vou ficar em paz. Eu sei que eu tenho um lugar, eu tenho um sentido para minha existência que é dado, né? Que eu só preciso encontrar, eu preciso descobrir o meu lugar no mundo. Mas uma vez que eu descubra, tá tudo certo. Isso cai por terra quando a gente descobre que esse cosmos imutável, esse mundo das ideias estável, ele é instável. Por quê? Porque a gente tem meteoros, porque a gente tem um mundo infinito, ele não era mais limitado, ele não é mais contemplável. Com o avanço do conhecimento científico, esse mundo se torna incompreensível. Então, quanto mais, olha só que paradoxo, quanto mais eu contemplo o mundo, menos eu o compreendo. Mais infinito e insano e caótico ele se apresenta.
menos ele faz sentido. Então, isso é uma coisa que já se perde. Então, eu não posso voltar 10 casas, né, a partir do momento em que eu deixo de me sustentar na fé pura e simplesmente, eu não posso voltar atrás e pensar como os gregos pensavam, porque aquele universo, aquele cosmos que os gregos tinham, ele não existe mais. Percebe a dificuldade? Então, eu não tenho nem o cosmos para me salvar e nem Deus para me salvar mais. E agora? Quem é seu Deus? Quem vai te salvar? E aí, a gente começa a tentar um outro caminho que começa a ser proposto a partir de um movimento que se chama humanismo, que começa a questionar se não é possível que a gente encontre um sentido não fora de nós, mas a partir da nossa própria existência. Será que isso é um caminho viável? Vamos tentar pensar por aí. Então, quem fez esse primeiro desvio pela tangente do humanismo foi o Descartes, também conhecido como Descartes, que começa a questionar, então, qual é a verdade, né? E ele começa por um ceticismo, assim, profundo, assim, duvidando de absolutamente tudo. Então, eu duvido que isso seja verdade, eu duvido de Deus, eu duvido da ciência, eu duvido, até que isso, agora que vocês estão vendo esse vídeo e eu tô aqui falando com vocês, seja verdade. E aí ele chega a uma conclusão genial, porque através de duvidar, ele chega àquela frase famosa, né? Se eu duvido, é porque minimamente eu sou capaz de questionar. E se eu sou capaz de questionar, de pensar, então eu existo. Penso, logo existo. Então, esse existir no pensamento, na capacidade de duvidar, na capacidade de questionar as coisas, é a pedra fundamental da filosofia moderna, né? Que se sustenta a partir desse existir, desse pensar sobre a própria existência, que é o que não é que vai nos salvar, a gente ainda não tá salvo, nada disso nos salva em termos da morte, dos nossos medos, mas pelo menos dá uma aliviada nos problemas que surgem a partir daí. Então, um dos filósofos que eu queria apresentar para vocês hoje, que veio a partir desse pensamento humanista, centrado na experiência do indivíduo, é o Kant. E o Kant, na questão do belo, que é o que a gente está investigando, ele é o cara que vai botar uma bomba e explodir tudo. Então, por que ele faz isso? Por que isso é importante? Então, vamos pensar. Eu estou olhando os slides aqui, eu queria que vocês acompanhassem. Vamos lá. Pensei melhor. Acho que eu vou fazer pelo Zoom, fazendo com dividir a tela, que daí eu consigo falar e ler ao mesmo tempo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, isso aqui é a introdução da aula. Acompanhe no próximo vídeo a sequência com os slides já embutidos e eu no cantinho da tela. Até daqui a pouco.